Alô, boa noite, bom dia a todos, bem-vindo ao nosso 14º Fórum de Ética. Eu gostaria de convidar para o palco nosso apresentador, o Dr. Fernando Oliva da Fonseca. O Dr. Fernando é médico neurologista e desde 2010 atua no Instituto Geral de Perícias, hoje Polícia Científica de Santa Catarina. Atualmente é o diretor de Medicina Legal. Bem-vindo, Dr. Fernando. Queremos chamar também os nossos debatedores, que são a doutora Roseli Maria Branco. A doutora Roseli é médica especialista em hematologia, hemoterapia e patologia clínica e é conselheira desse regional, coordenadora do setor de fiscalização. E o doutor Anderson dos Reis Stort, que é o médico fiscal do CRM, que atua desde 2019. Tem especialização em Data Science, inovação do uso de dados em saúde, da PUC Rio Grande do Sul. Podemos sentar? Uma breve explicação. Nós teremos primeiramente a apresentação do Dr. Fernando e, na sequência, os nossos debatedores, a conselheira Roseli e o Dr. Anderson. Na sequência, nós abriremos para as perguntas. As perguntas podem ser feitas no bloco de papel que encontra-se na pasta dos senhores e entregue para as nossas funcionárias. Nós gostaríamos muito que colocassem o nome, a cidade de origem dos questionadores e aos debatedores ou ao apresentador a quem será direcionado as perguntas. Imediatamente já passo a palavra ao Dr. Fernando, que se dirige ao público para a sua apresentação. Bom dia. Queria agradecer o convite de todos, a direção do CRM e, inclusive, dos conselheiros. É um prazer apresentar o que o IML faz hoje em Santa Catarina. Eu vou fazer como um diagnóstico médico, né? Vou começar com o histórico, depois vamos para a anamnese e chegar dos hipóteses diagnósticas. Então, eu não tenho costume de dar muita palestra, então perdoe se eu gaguejar alguma coisa, tá? Eu sou diretor do IML, estou como diretor do IML desde janeiro de 2023, E a palestra fala no Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, que não faz parte da Polícia Científica, né? É um órgão separado, nós somos da Segurança Pública e o SVO faz parte da Saúde, né? É ligado à Secretaria de Saúde. Então, hoje não temos, acho que ninguém aqui do SVO para debater, seria interessante também. Então, a Polícia Científica é constituída de leis, né, e tem sua missão, né, que é promover a perícia de natureza criminal e identificação civil e criminal fundados em conhecimentos técnicos e científicos à busca da verdade para garantir justiça e cidadania. Ou seja, nós prestamos serviços à justiça. Nosso intuito na medicina legal é encontrar vestígios, hipóteses do crime que ocorreu. Valores. Aqui está o histórico, né? Onde nós começamos. A Polícia Científica de Santa Catarina iniciou em 1916, acho que ficou baixo para vocês aqui, através da criação do Gabinete de Identificação e Serviço Médico Legal, onde foi criado por um delegado em Florianópolis para um médico só. Em 1938, foi criado o Instituto de Identificação e Médico Legal. Já em 1970, o Instituto de Perícias foi inserido dentro da Polícia Civil e passou a fazer parte da Polícia Civil. Em 2005, houve a separação. A saída da Perícia Oficial de Santa Catarina saiu da Polícia Civil e se tornou o Instituto Geral de Perícias. Em 2021, foi devido a
como é que eu vou dizer, um acordo nacional entre os estados em que a perícia oficial já era desvinculado da Polícia Civil e usar o nome de Polícia Científica. Alguns estados usavam Polícia Técnica Científica, alguns estados usavam Instituto Geral de Perícias, então convencionou-se Polícia Científica e nós aderimos em 2021. Nós fazemos parte da Constituição do Estado de Santa Catarina, pertencendo dentro da Secretaria de Segurança Pública. Então, muitas das leis que a gente responde em termos de regimento interno e procedimentos estão dentro da segurança pública e não da saúde, né? O que é uma dificuldade também, porque nós temos os médicos, né, que são todos ligados à saúde, mas dentro da medicina legal são ligados à Secretaria de Segurança Pública. Medicina legal é o uso da ciência para auxiliar a justiça. Então, vamos lá, mais um pouco disso. Conhecimento, né, histórico. Essas são as nossas regiões. Vamos ver se o computador não some na tela. Então, a Polícia Científica, hoje em dia, ela é dividida em 9 superintendências, né? Nessas 9 superintendências, nós temos 21 núcleos regionais e 286 postos de identificação. O que são os postos de identificação? Eles compreendem quase todas as cidades, porque existem parcerias com as prefeituras e por isso que tem um número elevado. Mas que tem atendimento pericial são 21 núcleos. E as 9 superintendências, dando um total de 30. Hoje, nós contamos como peritos oficiais 228 peritos criminais, 97 médico-legistas, 39 peritos criminais bioquímicos e 2 peritos odontologistas, mais os auxiliares periciais, que hoje são os agentes de perícia criminal, 223, 151 agentes de perícia médico-legal e 15 agentes de perícia criminal bioquímica. Vocês vão ver que esse número hoje em dia é bem defasado. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Dentro da Polícia Científica, essas são todas as divisões técnicas que nós temos. Aí em vermelho são dentro da medicina legal, né? Nós fazemos anatopatologia forense, né? Antropologia forense, odontologia legal, tanatologia, traumatologia, psiquiatria forense recentemente e sexologia. No final do ano de 2019, aqui eu vou dar um histórico financeiro. Até 2019, nós não tínhamos o fundo próprio. O fundo era um fundo da segurança pública, e dentro da segurança pública, o nosso secretário que decidia para onde iria a verba, se iria para a perícia, se iria para a Polícia Civil, para Bombeiro Militar, para a PM. Em 2019, foi criado o fundo e criação do setor de obras da Polícia Científica. Nessa época, foi no final do ano, então ele foi implementado só em 2020, em termos de execução, e era um cálculo feito pelo número de servidores. Então, a Polícia Científica é 10% mais ou menos em relação à PM. A Polícia Militar, a quantidade de servidores é muito maior, a da Polícia Civil também é muito maior. Então, o nosso valor de fundo era muito baixo, então pouco investimento. Em 2020, 2021 e 2022 não havia recurso suficiente para fazer obras. Então a gente pega lá uma polícia científica que começou em 1970 dentro da Polícia Civil e sem nenhum recurso, a não ser que quisesse fazer alguma obra, alguma melhoria. Até 2022 nós não conseguimos fazer nenhuma obra. Aí no governo do Jorginho Melo foi destinado 3 milhões já em 2023 para reformas e obras. Existe uma previsão de 6 milhões para 2024 e 10 milhões para 2025, só para obras. Então, aqui eu vou dar um apanhado geral só para vocês terem uma noção do tanto de onde está sendo investido, né? As obras em andamento, né? Obras de reformas, tá? Barão, Caçador, Chapecó. Manutenção de prédios,
unidade de São José, está sendo trocada agora a cobertura do telhado, manutenção predial em Balneário Camboriú, projeto de construção nova, incluída a necropsia, tá? Com reforma na unidade de Criciúma, Florianópolis, Rio do Sul, São Miguel do Oeste. O que está em termos de referência para licitação? Obra de reforma em Itajaí, né? E a manutenção predial de Itajaí. Aqui também tem os valores, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Manutenção predial também, ali, ó, temos referência em Lages, e assim vai. Mafra, a unidade de Mafra está há 8 anos fechada. Sem local para necrópsia. Balneário Camboriú, Laguna, São Miguel do Oeste, Curitibanos, e processo de locação, porque com essa verba que veio para obras, às vezes a gente não tem o nosso local, né? Então, vamos alugar algum lugar melhor para ser feito, então consegue-se hoje em dia ter locais de aluguel. Vamos para os números, PCI. Em 2018, vocês não vão conseguir ver bem aqui, isso aqui é o número de solicitações de laudos para PCI em geral. Em 2018, nós tínhamos 95 mil solicitações de laudo. 2023, praticamente 150, 200 mil solicitações. E a previsão para 2024 é 250 mil. Ou seja, de 2018 a 2024, que dá 5 anos, 6 anos, cresceu de 95 mil para 250 mil, mais do que o dobro, né? Praticamente 2 vezes e meia o número de solicitações de laudos. Número de servidores do INL. 2008, nós tínhamos 59 médicos e 3 odontologistas, que até final de 2009, quando teve o concurso de 2008, né, por isso que eu peguei essa data, foi quando teve uma entrada grande de servidores. Já quando eu fui chamado nesse concurso, já não tinha mais 3 odontologistas, só tinha uma em fase de aposentadoria, que aposentou acho que 6 meses após. Em agosto de 2018, até 2018 nós só tínhamos médicos, 65 médicos. Ou seja, de 59 foram muitos chamados, só que muitos aposentaram. Eu vi a lista de 2018, eu não conheço quase nenhum dos médicos que estão ali, não trabalharam comigo, porque a maioria aposentou. Então, nós estamos com 65 em 2018, quando teve o novo concurso, e o pessoal entrou, né, em 2017 começou a entrar em 2019, até 2018, 65. Em 2024, 97 médicos legistas e 2 odontologistas. 97 nós conseguimos assim, foi difícil. Por quê? A forma que foi feito esse concurso não foi muito bem feita porque era regional. O médico prestava o concurso na região. Então, por exemplo, você é da região de Criciúma, ou se você mora em Laguna, você prestava para Criciúma, região de Criciúma. Só que você prestava para Criciúma e podia não ter vaga em Laguna. E aí era chamado médico lá para trabalhar em Araranguá. Mas o médico ele tem uma outra vida, né? Tem a vida médica dele, da saúde. E nessa fase, muitos não aceitaram o cargo de exoneração. Só na região de Joinville foram 8 médicos chamados que pediram exoneração, assim que entraram, e souberam que não iam ficar na cidade de Joinville. Esse aqui, lembra que eu falei lá, aquela solicitação, aquele crescimento lá, é um crescimento baseado na perícia em geral. Esse é o crescimento baseado na medicina legal. Em 2019, nós tínhamos 43.788 solicitações de laudo e em 2023 nós tivemos 159 mil, crescimento de 365% nas solicitações de laudos. E vocês viram que o crescimento de 2018 foram 65 médicos para 97 médicos. Deu 50% de aumento e aqui 365% de aumento. Nós temos, dentro daquelas unidades que eu mostrei, das 21 unidades, nós temos, das 30, nós temos 29 que fazem
exame de traumatologia, ou seja, exame in vivos, que a gente chama dentro da polícia científica, chama os exames in vivos, e 29 núcleos, e de tanatologia, ou seja, necropsia mesmo, 23. Sendo que 2 deles, que é Mafra e Caçador, estão em fase, né, de implementação. Mafra, nós ganhamos um terreno, então está no processo de fazer, nós já temos um projeto padrão, tem que ser aprovado, tudo para ser construído, e Caçador eu acho que 2 meses deve ser inaugurada a sala de necrópsia deles. Todo palestrante eu vejo tomando água, eu nunca entendo porquê, agora eu entendi. Aprendi como é que está dividido, além daquelas tanatologia e traumatologia, a antropologia, odontologia legal e psiquiatria forense estão na superintendência de Florianópolis. Nesse momento, eu não estou dizendo que vai continuar assim, o entendimento foi de deixar centralizado, né, a odontologia legal, por ter só 2 peritos, não teria como colocar mais no estado. A antropologia, por ser uma técnica que depende também da odontologia legal para fazer o exame do cadáver na parte odontológica, e eu me coloco aqui, né, porque eu vim para Florianópolis transferido para trabalhar dentro da antropologia forense, então a gente concentra aqui, então todo o cadáver que precisa passar pela antropologia é transferido para Florianópolis. A psiquiatria forense, que mais tarde vocês vão ver que é um dos grandes desafios nossos, foi colocado em Florianópolis também, porque nós temos apenas um psiquiatra forense e a perícia antigamente era feita no hospital de custódia, pelos psiquiatras contratados por eles lá, e já tiveram outros psiquiatras que eram concursados lá, e hoje em dia é só contratado. Com a lei do CNJ que mudou, que a perícia teria que ser feita pela polícia científica, e como já era feito lá, nós concentramos aqui também para não mudar o fluxo desses presos que vão ser avaliados. Então, os presídios do estado inteiro já traziam a Florianópolis para ser avaliado, então mantivemos aqui para não ter uma mudança muito drástica, mas a ideia é crescer mais e talvez conseguir espalhar pelo estado. Nós temos um núcleo, por enquanto, um núcleo de atendimento da mulher vítima de violência. Foi criado já em 2019, era a RAIDS, né, era uma rede que foi criada, e nós começamos a elaborar um fluxo. Em 2022, nós conseguimos trazer médicas para Florianópolis, lotar em Florianópolis e criar um núcleo. Esse núcleo são mulheres que atendem as mulheres vítimas. Não só mulheres, atende também idosos e crianças vítimas de violência. Atualmente, né, ela ficava até o ano passado no Itacurubi e atualmente ela foi para o multi-hospital ali localizado no antigo aeroporto. Bom, quais foram as melhorias realizadas nesse período, agora, nos últimos anos, né? Foram compradas plataformas elevatórias, que são aquelas macas elétricas para tirar o cadáver do rabecão, geradores elétricos para todas as salas de necrópsia, terras pneumáticas para abertura de crânio, às vezes tórax, em alguns casos usa também, e para também coleta de DNA em ossadas, maca de resgate, viaturas de transporte de cadáver, que é o famoso rabecão, né? Mobiliários, computadores novos servidores. Eu explico que servidores médicos, além daqueles problemas, nós tivemos um outro grande problema, que foi a pandemia. E com a pandemia, o nosso concurso foi prorrogando. Então, um concurso, geralmente, ele é vigente por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. O concurso de 2019, que foi feito em 2017, acabou em março desse ano, devido à pandemia, foi sendo prorrogado, justificado pela pandemia. Então, até março, nós conseguimos chamar
Só que a lista de médicos já tinha acabado. A gente tentou várias formas de chamar mais médicos que negaram e alguns conseguiram vir, mas houve essa defasagem grande para chamar de médicos. Nós temos atas abertas para armários, de inox, instrumental médico para necropsia, instrumental médico para exames de vivos, macas ginecológicas, conservadores, insumos, medicina legal, viatura de transporte. Aquela maca ali, ó, que está atrás do rabecão, que é a maca que eu falei, elevatória, tá? Essa aí, é elétrica. Tecnologia. O que nós estamos agora buscando de tecnologia, né? O banco multibiométrico. Isso aqui nós estamos implantando em todos os necrotérios. Quando o cadáver chegar no necrotério, a gente faz, igual a gente faz a leitura digital quando entra num outro país, né, do passaporte, ou então quando você vai fazer sua identidade, você tira a biometria da papiloscopia, o cadáver, assim que chega, tem um sensor desse dentro do necrotério, é feito, e ali ele faz a leitura para ver quem é o indivíduo. Além disso, nós vamos agora, uma nova tecnologia, nós estamos implantando da facial também, leitor facial. Com isso, a gente vai cruzar dados, por exemplo, a papiloscopia deu que é fulano de tal. O leitor de face também deu, então é ele. Lógico que essa papiloscopia vai correr comparativo, mas é praticamente 99% de ser a pessoa que se suspeita, né? No passado, a história era por reconhecimento. Então, até vou abrir aí parênteses, contar um caso. Eu uma vez atendi um caso em Laguna, né, que eu era lotado em Laguna, quando fazia necropsia, fazia plantão de medicina legal geral. E era um caso de um carbonizado dentro do veículo, no porta-malas do veículo, né? Queimaram o carro com ele lá dentro. Aí chegou ele por coisa, e o pai quis ver, chegou, foi lá ver, o auxiliar deixou, né? Eu sou contra, não deixo, mas o auxiliar. Aí ele olhou e falou assim: é o meu filho, eu tô vendo pelo nariz. Gente, não dava para ver nada, não tinha nem mais braço, de tanto que queimou, né? Consumiu tudo. Então a face muito deformada. Confirmou depois que era ele pelo DNA. Mas o que acontece? Na época nós não tínhamos odontologista, senão era mais rápido, né? Você fazia a leitura para odontologia. Mas o que acontece? Se alguém quisesse declarar uma pessoa morta e ela se torna, a partir daquele momento de morta, some todos os crimes dela. Ela se torna uma nova pessoa. É fácil, porque era só falar: não, é meu filho, pronto, o filho dela está enterrado, deu atestado de óbito, acabou. Perante a justiça, a pessoa morreu. E ele pode fazer uma nova identidade, tudo que aquela pessoa desapareceu do sistema. Hoje não, hoje a gente faz, se não confirma nem pela papiloscopia, por exemplo, casos de putrefações de grande tempo de putrefação, esqueletizados e tudo, você não vai ter como fazer pela face nem pela digital, faz pelo método da odontologia legal. Não conseguiu nada pela odontologia legal, antropologia, não se conseguiu confirmar que pela antropologia, DNA. Por que o DNA por isso? Por que você não bota o DNA direto, que é o mais... É porque o DNA é muito caro. E o DNA, corre muita coisa no DNA. Corre pessoas desaparecidas, corre pessoas criminosas de alto potencial criminal. Então, se você conseguir evitar o DNA, é melhor. Então, você tem essas etapas de progressão. Aí, depois, se alguém quiser saber como a gente faz na antropologia tudo, e no DNA, a gente combina o que eu explico. E quem quiser visitar também. Aqui é só um caso de uma vítima que só foi encontrada a cabeça e foi diagnosticado, foi levantado quem era pela face. Comprar o flat scan, né? A gente quer implantar flat scan em vários locais. Nós temos 2 atualmente no estado, que auxilia, por exemplo, para achar um projeto de arma de fogo, né? Durante a necrópsia. As mesas de necrópsias mais modernas, essas mesas, ela tem sistema de exaustão, cuba com torneira, hidroaspirador com válvula, triturador de resíduos. Ela é bem moderna e a gente está
tentando implantar ela em todo o estado. Agora chegou a parte lá do diagnóstico. As nossas deficiências. Número de efetivos, médicos, os locais de trabalhos inadequados ainda, que é o que eu falei, está sucateado desde 1960, 70, e aí agora, nesse ano passado, que a gente começou a conseguir fazer as obras para reforma, lógico, tinha obras de manutenção, né? Mas não ficava muito aquém do que precisa. Conquista das novas tecnologias sempre estão sendo nova, sempre tem a nova, né? Você tem a tecnologia de hoje, amanhã já tem a nova. Então, sempre tem nova e buscar isso não é tão fácil. E educação continuada para os médicos. Quais são os nossos desafios? Um por um daqueles lá. Aumento efetivo. A gente depende de concurso público. O que acontece com concurso público? Concurso público tem que ser liberado pelo governo. O governo tem que entender que ele precisa de mais servidor, que ele precisa, vamos dizer como é usado na expressão em geral, insuflar a máquina, né? Aí o pessoal fala, mas contratou mais servidor? É o que a gente precisa, então a gente tem que convencer o governo que precisa. Número de vagas. Na nossa Constituição, nós temos tetos, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Eu estou no nível 3. Não tem vaga no nível 4. Então, eu vou continuar no nível 3 até alguém aposentar para poder subir, e é uma escala. O nível 1, hoje, eu preciso de 50 médicos, que é o que a gente vai buscar para o próximo concurso. Só que eu só tenho 28 vagas. Então, mesmo que eu consiga um concurso para 50 médicos, eu só posso chamar 28, porque eu não tenho como colocar 50, porque a lei fala isso. E essa é uma lei que nós estamos buscando, a direção está tentando modificar essa lei, né? Mudar esse sistema de escalonagem que existe. E é uma lei assim, ó, são 50 médicos no nível 1, acho que são 100 e poucos no nível 2, daí tem o nível 3 que é mais ou menos igual, e depois o nível 4 cai para 30 médicos, 40 médicos, entendeu? Então, faz assim. Melhorias dos núcleos. Depende muito se o núcleo é próprio, se ele é alugado. Se ele é próprio, é uma licitação, e tem que ver o seguinte, que os prédios eram da Polícia Civil, não tinham habites alguns, então, para fazer reforma do tempo que ter, regularizar nós estamos regularizando todos os edifícios para poder solicitar verba para reformar ele, que é nosso. Quando é alugado, aí é pior ainda, porque que nem eu coloquei aqui, necropsia. Eu vou alugar um prédio. Eu chego para eles, vou fazer a polícia científica aqui. Eu vou colocar necropsia. Não quero alugar mais para vocês. Não, mas eu pago bem. Mas eu não quero. Um aluguel hoje eu pago mais ou menos, acho que 8 mil, 10 mil, dependendo do local e dependendo do tamanho. Mas eles não querem quando tem necropsia. Primeiro porque o pessoal acha que depois que a gente sair de lá, os fantasmas vão continuar, né? Então, e também porque muita gente depois não quer alugar da pessoa depois que a gente sair. E depende de projetos, né? E isso leva muito tempo. Um projeto hoje, quando começa, dentro da Polícia Científica, por exemplo, BAFRA, né? Tá com o projeto, está mandando agora para o setor de administração do Estado, para ser. Isso aí leva, às vezes, 2, 3, 4 meses para ser aprovado. Aí abre a licitação para contratação de uma empresa. Isso aí já leva mais 3, 4... É um ano, no mínimo, para começar a pensar assim, vamos construir. Então, esse tempo é prolongado. Tecnologia. É sempre tendo que renovar e depende também de projetos, de licitação. E uma das coisas que hoje a gente vê com bons olhos, que a Justiça nos vê com bons olhos, são as verbas. A gente tem conseguido muita verba através do Ministério Público, do governo estadual e federal. Está vindo muita verba para a gente implementar tecnologia. Mas é que para você, qualquer tipo de verba para comprar material, a gente é muito mais fácil do que você conseguir verba para isso aqui. Só que depende muito do fundo nosso. Né? Ali, se eu falo assim que eu preciso de uma tecnologia de um scanner vocal para o odontologista, o MP vem, faz um projeto, tudo e a gente ganha. Eles compram. Isso aqui é muito mais difícil.
Outro desafio grande é a nossa psiquiatria forense, que antigamente ficava com a custódia, quando veio o conselho, o CNJ, e obrigou a ir para as áreas de perícia, nós tínhamos uma média de 10, 15 laudos mês solicitado. Hoje nós temos um acúmulo de 600 laudos para um médico legista só fazer. Por isso que a gente luta pelo concurso, né? A gente depende do concurso para botar também mais psiquiatras forenses. Atualmente nós temos uma lotada aqui, tem uma menina que terminou a residência de psiquiatria forense, tem intenção de vir, mas eu não posso tirar ela do local dela, porque se eu tirar ela, eu deixo o médico sozinho. Eles estão em 2, se eu tirar ela. E esse é um grande desafio, né? Porque alguns núcleos, como a gente não conseguiu chamar, estão com um médico legista, e outros com 2, e outros com 10. E a escolha para colocar gente sempre foi baseada em estatística. Só que a gente sabe que em alguns casos a estatística não aplica, né? Por exemplo, a antropologia. Um laudo de antropologia leva 2, 3 meses para ser feito. Um laudo de exame de preso leva 10 minutos, no máximo. Mais uma vez, obrigado por ter sido convidado, estou à disposição. Não sei se tenho muita coisa para responder, tá? Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Se o senhor se sentir mais à vontade para acompanhar os debates, sentar na primeira fileira. Imediatamente eu gostaria de chamar a conselheira Roseli Branco para a sua apresentação. Cláudia, ajudar a conselheira Roseli quanto ao pointer. Bom dia novamente. Gostaria de agradecer o convite para participar desse painel. Eu sou a doutora Roseli Branco, sou conselheira coordenadora do setor de fiscalização do CRM. E para contribuir com os debates, eu e o doutor Anderson preparamos uma pequena apresentação sobre a nossa visualização do IML a partir do CRM. Então, novamente situando o que o doutor Fernando já apresentou, lembramos então que o IML é um serviço médico vinculado diretamente à Polícia Científica de Santa Catarina, que, por sua vez, se vincula à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, tendo isso bem localizado. E o que o médico legista faz? Simplificadamente, retirando, inclusive, do site da própria Polícia Científica, ele faz perícias criminais, tanto de pessoas vivas, por exemplo, exames de lesão corporal, de corpo de delito, e exame de pessoas falecidas, as necrópsias ou necropsias. E qual é o elo de comunicação entre o IML e o CRM? Justamente esse elo de comunicação é o diretor técnico. É a pessoa que vai receber as demandas do conselho ou trazer as demandas do conselho, contribuindo, né,
para o diálogo entre estas duas instituições, buscando a melhoria, a qualidade, a segurança da prestação dos serviços médicos no IML. E, a meu ver, né, quais são os desafios do médico legista no seu ambiente de trabalho? Primeiro, é o atendimento às vítimas, né, buscando garantir o acolhimento adequado, humanizado a essas pessoas vulneráveis, né, nesse momento de vulnerabilidade, para respeitar as condições físicas e psicológicas das vítimas. Segundo, o atendimento é um desafio para o médico legista. Eu estou colocando esses desafios porque não é o que o médico que atua em hospital, em clínica, em consultório enfrenta. É o médico legista. Ele também tem o desafio do atendimento aos detentos, ou seja, para realizar o exame, o laudo pericial, o médico legista ele precisa respeitar, né, garantir os direitos humanos, manter a imparcialidade e buscar a segurança necessária para o exercício da sua função. Então, atendimento a vítimas, atendimento a detentos e o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho do médico legista também é desafiador, porque ele vai colaborar com uma equipe técnica, né, de peritos criminais, de outras, dentro de uma esfera criminal, dentro dos procedimentos da polícia, e precisa receber as condições adequadas para o seu trabalho. Seguindo normas policiais, então, também é um desafio para esse médico que atua como médico legal. Além disso, dentro desse contexto, ele precisa elaborar com excelência um laudo pericial que vai servir de suporte para um inquérito policial. Ou seja, então, esses são, no mínimo, os 4 grandes desafios de um médico legista. E CRM como instituição. Qual é a função do CRM? É fazer cumprir as resoluções do CFM, que, por sua vez, se baseia nas resoluções da Anvisa, do Ministério da Saúde, de toda uma fundamentação legal. Então, advindo essas normas do CFM, o CRM busca prioritariamente o cumprimento dessas resoluções. Em relação ao IML, a resolução principal é a 2153 de 2016, e aquela que regulamenta a fiscalização dos estabelecimentos de saúde ou dos serviços médicos. E essa resolução, praticamente, ela oferece um roteiro detalhado das condições mínimas necessárias para que haja os atendimentos no local. E o CRM também valoriza, né, o diálogo constante com o diretor técnico, buscando sempre contribuir, principalmente com as instituições públicas, para promover um ambiente de trabalho adequado e seguro para o médico. Então, colocado isso, essas premissas iniciais, do ponto de vista do CRM, eu agradeço. Eu vou para a palavra para você. Obrigado, conselheiro Roseli. Imediatamente a gente passa a palavra para o nosso segundo debatedor, Dr. Anderson. Por favor, ocupe seu lugar no púlpito. Bom dia a todos. A honra para mim estar aqui hoje representando o meu setor, médico fiscal, sou funcionário desse conselho. Gostaria de tecer alguns agradecimentos, realmente aos funcionários que são
tá? Hierarquia, ao corpo de conselheiros, gestão atual, em especial a doutora Roseli, que era coordenadora, e ao doutor Anastácio Cotias também, responsável por esse fórum. Bom, o objeto da minha apresentação hoje é o roteiro do Conselho Federal de Medicina para serviços de... Vocês estão me ouvindo bem? Para serviços de medicina legal e para serviços de verificação de óbito. Mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre perícia médica. A perícia médica, ela pode ter várias vertentes. Como vocês sabem, a perícia médica e os exames médico-legais são atos privativos do médico, né? Quem diz isso é a lei do ato médico de 2013, no seu artigo 4º. Então, a perícia médica é um ato médico e ela pode ter várias vertentes. Desde uma perícia judicial, ela vai para a psiquiatria forense, dentre outras. A perícia administrativa, né, ela é do setor público, do INSS, e a medicina legal em si, pode ser a medicina legal criminal e a medicina legal ligada a seguro. É importante frisar que o ato médico pericial é diferente do ato médico tradicional. Está escrito na Resolução 2325, artigo 1º. A perícia médica é, em sentido amplo, todo e qualquer ato propedêutico com formulação de diagnósticos, utilizando conhecimentos médicos, feito por médico e com a finalidade de contribuir com as autoridades administrativas, policiais ou judiciárias, na formação de juízos a que estão obrigadas em busca da primazia da verdade. Esse é o objetivo da perícia médica. Então, não existe processo diagnóstico tradicional. Não existe a relação médico-paciente clássica, né? O diagnóstico ele já está formado, né? Os exames complementares já foram realizados e a terapêutica já foi instituída. Existe uma relação de dúvida entre o médico e o periciano. O médico está justamente buscando a verdade. Bom, dito isso, eu volto para o objeto da minha apresentação, que é o roteiro de fiscalização do CFM, para serviços de medicina legal e serviços de verificação de óbito. Na verdade, esse roteiro é a Resolução 2153 de 2016. O roteiro para medicina legal e serviços de verificação de óbito, ele é o mesmo. E o foco da apresentação hoje vai ser para Instituto Médico Legal. Bom, a diferença entre um Instituto Médico Legal e um serviço de verificação de óbito depende da causa do óbito, né? Enquanto o Instituto Médico Legal ele vai investigar óbitos de causas externas, sempre por requisição policial, o serviço de verificação de óbito ele vai verificar óbitos por causas naturais, né? A pedido médico e sempre também com consentimento dos familiares. Então, essa é a grande diferença entre IML e SVO. Inclusive, no nosso roteiro do Conselho Federal de Medicina, essa é a primeira pergunta que a equipe de fiscalização se depara, né? A nossa equipe chega no estabelecimento, a gente verifica se é um Instituto Médico Legal ou um serviço de verificação de óbito. Então, como deve ser um serviço de medicina legal minimamente adequado, segundo o Conselho Federal de Medicina? Então, eu dividi o roteiro do CFM em 3 tópicos didáticos para facilitar a compreensão dos senhores. O primeiro deles diz respeito a recursos humanos, né? O segundo, estrutura e recursos materiais. E o terceiro, normas e comissões. Antes de adentrar os recursos humanos, eu gostaria de elucidar aqui algumas atividades realizadas no Instituto Médico Legal. Exames de lesões corporais, exames de violência sexual, exame para constatação de embriaguez, necrópsia, laudos diretos, laudos indiretos, né?
Então, todas estas são atividades desenvolvidas dentro de um serviço de medicina legal. Bom, o primeiro tópico, então, que eu dividi são os recursos humanos, né? Quando a equipe de fiscalização chega no local, quando o médico fiscal chega no local, nós verificamos as escalas de plantão médico. Verificamos se elas estão completas, verificamos se os colegas apresentam sobrecarga de trabalho. O que seria isso? Se os plantões estão sequenciais em 3, 4, 5 dias subsequentes, né? Que pode diretamente comprometer a qualidade do ato médico. Então, isso tudo é verificado no ato fiscalizatório. Além de médicos, nós verificamos também auxiliares de necrópsia, que é um item obrigatório pelo Conselho Federal de Medicina, e vemos também as outras profissões, né? Verificamos se a equipe está formada. Então, como eu disse anteriormente, as escalas de plantão, elas precisam estar completas, né, para mitigar os riscos ao ato médico, né, como, por exemplo, sobrecarga de trabalho por horas consecutivas de plantão, né, justamente por aquela questão de ficarem médicos vários dias consecutivos. Segundo tópico que eu dividi diz respeito à estrutura e recursos materiais. Quando vocês pensam em estrutura, pelo menos na minha mente, a primeira coisa que vem na minha mente é alvará sanitário. Esse estabelecimento ele possui alvará sanitário. A vigilância sanitária ela já fez alguma inspeção no estabelecimento? Existe algum auto de intimação tramitando no processo de alvará sanitário? E depois de feita essa pergunta durante o ato fiscalizatório, a gente vai verificar se há disponibilidade de espaço físico para atendimento da demanda, né? A gente verifica se for uma superintendência, se for um núcleo de perícias, né? A gente verifica se está atendendo a demanda daquela localidade, né? E prosseguimos com os ambientes e estrutura física, né? A gente verifica se tem sala de espera, marcação para os pacientes, né, área de registro dos pacientes, perdão, e os ambientes principais seriam um consultório médico, né, ou consultório para exames clínicos ou sexológicos, né, verifica se existe esse ambiente, se existe uma sala em separado para coleta de amostras, né, desde exames sexológicos, precisam ser coletados com SUAB, né? Então a gente verifica se tem essa sala ou se ela é realizada dentro do próprio consultório. Sala de necrópsia, né? Sala de câmaras frias, sala de putrefeitos e repouso médico. Eu vou discorrer sobre cada um desses, tá? Consultório médico, a equipe de fiscalização verifica se existe garantia de confidencialidade do ato médico. Além disso, nós verificamos também a questão dos instrumentais, né, equipamentos médicos básicos, tá? E se eles estão disponíveis no local. Além disso, espéculos vaginais, foco, material para coleta de secreção, né, que são SUABs. Se isso tudo está disponível ali para o médico ter condições mínimas de realizar o seu laudo pericial posteriormente. Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das normas sanitárias e se existe um computador com scanner, né, e sistema de prontuário funcionante para a emissão dos laudos periciais. Além disso, nós temos também a sala de necrópsia, né? A sala de necrópsia a gente verifica se ela tem um sistema de exaustão, se ela tem um raio-x ou um método de detecção de projéteis, é muito fundamental ali na hora da necrópsia. Verificamos máquina fotográfica para o médico realizar os registros, né, que fazem parte do seu laudo, balança e régua antropométrica, né, todos esses itens o médico vai utilizar para poder redigir o seu laudo. Existem EPIs, de forma geral, luvas cirúrgicas, luvas descartáveis. Esses EPIs são fundamentais numa sala de necrópsia. O cadáver ele é vetor de vários agentes biológicos. A equipe de trabalho, tanto o médico quanto o agente de necrópsia, eles estão expostos a riscos biológicos. Então, nós verificamos
se existem esses EPIs de forma adequada. A sala de câmaras frias, que pode estar dentro da sala de necrópsia também, né? Se essas câmaras frias para acondicionamento dos cadáveres, elas estão funcionando. Se existe um gerador de energia elétrica funcionante para essas câmaras frias, né? Caso a energia caia, tem que ligar elas diretamente nesse gerador de energia elétrica. Muitas das vezes elas guardam também os putrefeitos quando não existe a sala específica. E por fim o repouso médico, que é um item obrigatório, mínimo também, para o médico conseguir dar o seu plantão de forma presencial ou sob aviso, e é um item obrigatório pelo CFM. Então deve haver uma estrutura física e recursos materiais mínimos para garantir segurança do ato médico. Ainda dentro desse item de estrutura, eu quero falar de uma coisa muito importante para a medicina legal, que são os laudos médicos. Este é um item também do roteiro de fiscalização, tá? E nós verificamos esse item, são os roteiros, que são os laudos obrigatórios, são padronizados, se existe identificação do periciando, né? Se existe descrição de danos ou lesões, informações sobre exames complementares, tudo é verificado ali, o médico fiscal olha o prontuário e verifica se o laudo tem esses tópicos. Em terceiro lugar, nós temos a questão das normas, rotina, protocolos e comissões. O roteiro do CFM, ele pergunta se as normas e rotinas estão formalizadas, né? Se existe norma para coleta do material biológico, né? Norma para armazenamento. Isso tudo está dentro dessas duas RDCs aqui que o roteiro de fiscalização cita. Que são a RDC 302, que fala de laboratórios clínicos e postos de coleta, e a RDC 63 de 2011, que fala de boas práticas em serviços de saúde. Comissão de ética é uma comissão obrigatória também. Nós verificamos se o estabelecimento ele possui mais de 30 médicos, né? Então verificamos se já deu início ao processo de homologação dessa comissão de ética. Núcleo de segurança do paciente, item obrigatório também. Identificação do paciente, fluxo e protocolos de atendimento médico para cada tipo de perícia, lesão corporal, violência sexual. E, por exemplo, existem mulheres médicas atendendo essas pacientes do sexo feminino, né, que foram vítimas de abuso sexual ou de violência sexual, dentre outros protocolos, né? Existem também os protocolos de exames indetentos, que é da cadeia de custódia, né? Presença de terceiros no consultório médico. Então, isso tudo tem que estar desenhado para dar um pouco mais de segurança no ato médico na hora da confecção do laudo. E, por fim, a estrutura gerencial. Regimento interno do corpo clínico, quando o número de médicos é acima de 10. Né? Normas e rotinas setorizadas, protocolos de biossegurança, dentre outros. Todas as rotinas, protocolos e comissões médicas, elas têm a função, na verdade, de evitar situações que podem acontecer no âmbito dos exames e composição dos laudos periciais em medicina legal. Essas comissões, essas normas são sempre passíveis de revisão, né, entre os membros do corpo clínico e em franco diálogo com o diretor técnico. Às vezes isso é um pouco dinâmico, então é importante que seja dinâmico também, porque as coisas mudam, né, então elas precisam ser revistas, né, e dão segurança para o médico realizar a perícia, o exame e o laudo no final. Esse é um serviço muito importante para a sociedade brasileira, a sociedade catarinense. Espero que esse fórum, esse painel, abra caminhos para que algumas questões se desatem, né? E eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, doutor Anderson.
Eu convido o palestrante, os debatedores e a nossa secretária, a conselheira Flávia, para voltarem ao palco, por gentileza. Lembrando que as perguntas estão abertas aos presentes através do bloquinho de notas e, por favor, entregar para a nossa secretária e para a conselheira Flávia vai ler para os debatedores. Obrigado. Eu só queria corrigir uma coisa, que eu não sou neurologista, sou neurocirurgião de formação. Eu gostaria de... Então, ele queria fazer o Bruno Barros, CRM 12.724. Ele gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Anderson Fiscal. O diretor técnico do SAMU avançado para a FAES, em atendimento. Nos casos de morte por causa natural, a ambulância do SAMU, que não possui SBO, quem deve preencher a declaração de óbito? É o médico do SAMU ou o médico mais próximo no atendimento? É isso, Bruno? Pode, por favor. No estado de Santa Catarina, e uma dúvida surgiu recentemente, né, nos coordenadores médicos. Eu sei que a pergunta é técnica, acho que o senhor acabou não abordando a questão do preenchimento da declaração de óbito, mas sempre foi um questionamento que todos tivemos aí ao longo dos anos no SAMU. Né? Então, em caso de morte violenta, é evidente, né, o paciente, a vítima, no caso, é encaminhado ao IML, mas no caso de morte por causas naturais, né, sempre tivemos a dúvida quanto ao preenchimento do SBO. Tá? E a pergunta, são duas perguntas, na verdade. Né? A primeira pergunta é, em caso de óbito, né, dentro da ambulância do SAMU, né, de vítima, né, por causas naturais, né, em uma cidade do estado que não tem o SBO, quem preenche a declaração de óbito? É o médico intervencionista, médico plantonista do SAMU, ou é encaminhado essa vítima a uma unidade de saúde mais próxima, onde possa ser feito esse documento? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, agora fugiu a memória. Posso vir o papel de novo? Mas a primeira pergunta seria essa, tá? Lembrei. Essa primeira é em casos de atendimento primário. O que a gente chama de atendimento primário? É aquele que o SAMU vai na cena, né, no local, seja na casa da pessoa, enfim, ou no estabelecimento. A segunda é relacionada aos atendimentos secundários, que seriam os transportes, onde o SAMU pega o paciente em uma unidade de saúde e leva a uma outra de maior complexidade. Se o paciente, durante esse deslocamento, vai a óbito, né, e as causas são naturais, nós retornamos à unidade de origem ou a gente mantém o deslocamento até o destino para que seja feito, né, a declaração de óbito? Entenda que o Estado ele tem distâncias consideráveis, em torno de 700 quilômetros de leste a oeste. Existe um limite, né? O paciente está sendo transferido de São Miguel do Oeste para Florianópolis, né, de ambulância. O paciente vai a óbito em Alfredo Wagner.
muito mais próximo de Florianópolis. Retornamos a São Miguel ou mantemos o deslocamento? Então, são dúvidas que a gente tem e, se possível, puder esclarecer, puder nos orientar, a gente agradece. Bruno, né? Bruno, obrigado pela sua pergunta. Eu acho muito importante esse tipo de pergunta, principalmente você que está na linha de frente ali do SAMU, né? Bom, com relação à sua primeira pergunta, quando não existe um serviço de verificação de óbito no local, quem deve fazer a declaração, o preenchimento do atestado de óbito é o médico assistente, né? Ou o seu substituto, né? Então tem que ser feito do SAMU, né? Com relação à segunda pergunta, é uma pergunta um pouco mais complexa, né? Não sei se algum dos doutores aqui da mesa gostariam de explanar. Passar a palavra para a doutora Roseli. Doutor Bruno, obrigada pela pergunta. Depois eu vou pedir para o senhor me passar o seu e-mail, porque existem pareceres, tanto do CFM quanto do CRM, que esclarecem, né, dentro das normativas, inclusive considerando as normativas da própria Anvisa e da Secretaria de Saúde, que você deve conhecer, eu acho que já dá umas orientações. Então, a gente pode passar uma resposta mais completa para o seu e-mail. O que eu posso lhe esclarecer agora é que, se o paciente morre de causas naturais e ele tem um médico assistente, por exemplo, médico de saúde da família, né? O médico de saúde da família pode dar esse atestado. Se o médico de saúde da família não está disponível, né? Ele pode estar num compromisso pessoal inadiável, ele pode estar viajando, ele pode estar de licença, é o médico substituto. Não havendo esse médico substituto, é o SBO. Em relação à questão do transporte, é uma questão que extrapola, né? É uma questão territorial, né, que tem que ver em outras esferas, extrapola o que o Conselho poderia dizer nesse momento. Obrigado, Bruno. A sugestão da conselheira Roseli deu uma solicitação de parecer, se achar conveniente. Eu vou passar a palavra antes de abrir para novas perguntas, para evitar o debate a respeito de uma pergunta só. O doutor Fernando gostaria de só me manifestar e depois eu retorno a palavra à Flávia para novas perguntas. Esse é um problema que sempre ligam para o IML, né, para saber se leva para a gente ou não. Assim, ó, se o cadáver, mesmo com morte natural, está em estado avançado de putrefação, é IML, né, porque depende da identificação do cadáver. Quando não dá, e na minha opinião, como é o médico assistente, no transporte, tem duas formas de transporte. Tem aquele que o médico assume, né, o paciente, ele recebe o caso do outro médico em que ele passa todas as informações pertinentes ao paciente e motivo de transporte, né? Ele está indo de Mafra para Florianópolis para fazer um cateterismo. Então ele tem todos os dados, o próprio médico do SAMU poderia dar o atestado, mas tem a dificuldade. Na minha opinião, não adianta ele chegar no ambiente que não conhece o paciente. O correto seria
a opinião própria, retornar onde o médico assistente tem todo o histórico e pode preencher essa declaração de óbito. O que a gente tem que entender que é uma cobrança muito grande da vigilância sanitária em cima de nós, do SPO e do IML, que é a causa indeterminada. Quanto menos causa indeterminada tiver, é melhor para a estatística. Então, se você passa a dar atestado de óbito por pessoas que não conhecem o paciente, aumenta muito o índice de indeterminados, isso aí pode gerar um erro, aumenta muito o erro padrão da estatística. Muito obrigada, doutor. Acho que está contemplado, né, Bruno? A gente tem mais uma pergunta aqui ao setor de fiscalização. As unidades do IGP que fazem perícia médica no Estado estão inscritas no CRM e se todas possuem responsável técnico? Doutora, se as unidades, a senhora pode repetir a pergunta, por favor? As unidades que fazem perícia no Estado, que são as superintendências e os núcleos, no meu conhecimento, elas não estão inscritas ainda no CRM e não possuem diretor técnico. Seria isso. E a doutora Karen, uma pergunta para o doutor Fernando. O que seria a perícia antropológica? E ela também gostaria de parabenizar a todos pela apresentação, que foi um verdadeiro mundo à parte. Obrigado. Bom, aí você mexeu com a minha área, né? Antropologia. Antropologia forense é aquela que você tem um cadáver que você não consegue, na visualização do cadáver, já definir o sexo. Quando ele não tem órgãos internos, eles são considerados casos para antropologia. Daí, como é feito isso? A gente transforma esse cadáver através de maceração em ossada, né? Então, fervido, lavado e secado a ossada, e aí é feita uma análise dessa ossada. Nessa análise, a gente vai tentar definir o padrão, né? A idade, a margem de erro, a altura e sexo. A partir daí, também a gente vai em busca de causas mortes. Às vezes, você tem indícios de causa morte, por exemplo, uma fratura por disparo de arma de fogo, no crânio, na coxa, ou facada, às vezes deixa marcas também nos ossos, uma facada no tórax, muitas vezes deixa na costela marcas de cortes, né, instrumentos percutantes. Além dessa análise, a gente procura vestígios de lesões anti-morte. Então, a gente trabalha com anti-morte, perimorte e pós-morte. Então, a gente vai ter lesões que ocorreram antes, uma cirurgia, uma placa, uma doença reumática. A gente tem esses dados. A gente, perimorte, seria essa facada ou disparo de arma de fogo que aconteceu. Por que é peri? Porque eu não sei se aquilo lá foi antes, pouco antes dele morrer, quando ele morreu, ou um pouco depois que ele morreu. O indivíduo tomou 40 facadas. Uma delas matou. Ele pode ter dado, ele já poderia ter morto, está morto depois que ele tomou mais 30. Nas 10 primeiras ele já veio a óbito. E isso eu não consigo definir dentro da antropologia. Qual é qual? E depois nós temos as lesões pós-mortem, ou seja, mordidas de animais e a própria deteriorização da ossada devido ao tempo que está enterrado ou exposto ao sol, isso varia qualquer coisa. Com esse antemortem é o que a gente busca a identificação. Porque chega uma família procurando uma pessoa desaparecida, a primeira coisa que a gente solicita. Você tem um raio-x, ele foi operado, ele tem alguma passagem, ou uma característica física que desse para a gente achar. Aí a família traz, às vezes traz uma tomografia de crânio. Daí o que a gente faz? A gente pega aquela ossada, aquele crânio, leva para um laboratório parceiro, porque nós não temos tomografia, faz a tomografia e a gente faz um comparativo do desenho ósseo, principalmente do seio da face, que ele é individualizante. Então a gente procura coisas individualizantes. Vamos supor, tem um raio-x de crânio, então eu tenho um desenho do seio da face, eu faço um raio-x do crânio da ossada e comparo, e sobreponho. Quando é por odonto, também dessa forma, né? Se compara o desenho, às vezes como sorriso social. Hoje em dia a gente faz muito sorriso social. E muita gente está fazendo selfie, tudo.
Aí o odontologista compara os dentes do sorriso, a gente faz um scanner na boca do cadáver e ele posiciona exatamente igual está na foto e vê se é a mesma pessoa. E dessa forma a gente identifica. Muito obrigada, doutor. Eu vou passar a palavra à doutora Anastácia, que quer fazer uma pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns pela mesa. Acho que atingiu o objetivo que a diretoria e o corpo de conselheiros pensa a respeito dela. O Serviço de Verificação de Óbitos não veio, no sentido de que a preocupação maior das demandas que nós temos nessa casa é do médico que está na ponta. A continuação do que o colega do SAMU falou, que o senhor tem acesso aos delegados. O delegado de plantão chega num posto de saúde, encara o médico e diz: faça. Como resolver isso? O senhor diz da declaração de óbito ou para o IML? Em relação ao laudo? No IML. No posto de saúde? É assim, ó. É assim, ó. Qualquer solicitação da autoridade policial, como solicitação de declaração, tudo, aí vai para o IML. Então, se o delegado chega lá, ele não tem a prerrogativa de impor ao médico a fazer o ato médico, a decisão médica. Eu tive recentemente uma reunião com a promotoria do Estado, perguntando por que eu não faço um protocolo de exame direto através de fotografia. Eu falei assim, eu não posso obrigar o médico a fazer e também não posso proibir ele de fazer. A decisão é ato médico. Aí com aquela discussão, eu falei assim, a senhora pode obrigar o juiz a responder sempre o caso igual? Não, o juiz tem a liberdade, é a mesma coisa que o médico. Então, o médico ele tem o direito de se negar a fazer. Se o delegado exigir, ele vai ter que exigir que vá para o IML. E aí, se vier para o IML pode, através de uma avaliação preliminar, dizer, não, é um caso de morte natural, não é IML, e transferir para o SBO ou para a Secretaria de Saúde, se a cidade não tem, né? E a responsabilidade do cidadão é da Secretaria de Saúde quando é morte natural. Florianópolis tem SBO e Joinville tem SBO. O resto do estado praticamente não tem. Alguns têm alguns contratos locais, mas os principais são esses dois. Então, fica a critério da Secretaria de Saúde e acaba sobrando para o médico do posto ter que fazer a declaração de óbito, não pela exigência do delegado, mas pela exigência da própria Secretaria. Quanto à obrigatória de um delegado chegar e obrigar a gente a fazer, tanto é que é proibido fazer perícia dentro de delegacias e presídios, porque a gente pega no passado essas condições, né, de obrigar de a gente ser intimado. Eu já fui, vamos dizer assim, ele tentou me subornar a mudar meu laudo, entendeu? Mas eles não têm mais. Por isso que é a grande vantagem da separação da perícia da Polícia Civil. O delegado não é mais meu chefe. Ele é o mesmo nível que eu. O perito e o delegado têm o mesmo nível hierárquico. Então, ele não tem mais como me obrigar. Se ele chegar para mim e tentar me obrigar, eu abro sindicância contra ele na Polícia Civil. Assim como militar também, né? Às vezes, eles tentam intimar a gente, porque a gente sabe, né, que os crimes... por exemplo, um caso que tentaram mudar, era um crime entre dois primos, né? Um primo matou o outro, um estava no carro, enfiou a faca no outro, que estava do lado de fora, na janela. Só que o delegado queria prender o traficante que estava ao lado desse crime. Então, ele queria que... Não, mas será, doutor, que a faca não entrou, né, diferente, assim? Então, eu falei assim, não entrou. Aí, mas será que... Eu falei assim, ele vai dar um pré-laudo. Para a gente atuar na justiça, seria tão bom para nós chegar ali, tem um pré-laudo ali, ó. Não saiu laudo, vocês têm 10 dias, isso é lei. Mas aí chegar um pré-laudo assim, preso tem lesão, preso não tem lesão. Assim, eu não faço, doutor. Eu não vou fazer isso com a senhora. Eu, como médico, não estou te respondendo
como diretor de medicina legal, estou respondendo como médico, eu não faço. Aí ela, mas por quê? Eu falei assim, porque se eu escrever que o preso tem lesão, na cabeça do juiz, ele tem lesão porque o policial bateu nele. E às vezes não é. Ele tem uma lesão de escoriação porque estava fugindo no meio do mato, pulou uma cerca e está todo escoriado. Aí ele tem lesão, mas não foi o policial que bateu nele. Agora, ele pode ter lesão também pela agressão do policial? Sim, mas esse laudo tem que ser bem elaborado. Eu não posso entregar um laudo frouxo, assim. Esse meu laudo vai botar uma pessoa da cadeia ou tirar ela da cadeia. E às vezes, em caso de agressão policial, vão tirar ele do emprego dele. Então eu falei para ela, não posso dar pré-laudo. Não existe pré-laudo. Existe o laudo e ele tem que ser o mais completo possível. Muito obrigada, doutor Fernando. Então, vistas do horário para cumprir o nosso cronograma, a gente vai encerrar as perguntas. Faltou uma pergunta, a gente pode posteriormente encaminhar para o doutor Fernando, para o pessoal da fiscalização responder, tá? E o doutor Zaleski. E agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente também. Obrigado, conselheira Flávia. Como bem colocado pela conselheira Flávia, vamos respeitar o horário para os próximos palestrantes e debatedores iniciarem no horário. Eu convido agora os debatedores e ao palestrante para a gente ficar de pé para passar o diploma nas mãos da nossa secretária. Obrigado a todos e imediatamente